Boa tarde, pessoal. Vamos aqui começar a aula de número 6. Preparei essa aula especialmente pelos comentários que eu recebi nos vídeos. O Paulo Gabriel fez um comentário interessante aqui que eu resolvi mudar o rumo das nossas aulas. Essa aula de número 6 eu pretendia começar com Dreamweaver 8. Porém, o Paulo Gabriel fez um comentário, um questionamento, se eu não ia ensinar a mudar a cor das fontes, a cor das letras no site. Então eu fiz essa modificação no curso das aulas para ensinar isso. Eu pretendia ensinar isso na aula junto com o Dreamweaver, mas vamos desmembrar então um pouquinho, que eu gostei um pouco da ideia aqui, de desmembrar o HTML, fracionar um pouco o conhecimento que eu vou dar no bloco de notas e o que eu vou dar de conhecimento no Dreamweaver 8. Então, de todo modo, mantenha isso aí, providencie o Dreamweaver 8, tá ok? Para a nossa próxima aula, de número 7. O Paulo Gabriel foi que fez esse questionamento. O Kelvin, ele fez um questionamento e eu pretendo ensinar a criar o cabeçalho aí, as partes que você me questionou, na aula 7, que vai ser do Dreamweaver 8. É possível criar o cabeçalho do site, que é o topo, dentro do HTML de bloco de notas? É possível, sim, mas é muito trabalhoso e não é muito interessante a gente ficar ensinando via web, algo muito trabalhoso. Então eu vou ensinar isso no modo visual e vocês vão ver o código, né? Vocês vão enxergando o código junto do modo visual. É muito interessante. Eu vou gravar essa aula 7 aqui, ensinando isso que você me questionou, Kelvin. Bom, então, como eu estava dizendo, essa aula de número 6, eu mudei um pouquinho o curso planejado das nossas aulas, que eu quero ensinar para vocês, que eu gostei da ideia do Paulo Gabriel, como mudar a cor da fonte nos sites, ok? Então vamos fazer aquilo lá, vamos criar uma pasta aqui na área de trabalho. Eu não deixei pacote nenhum para fazer o download dessa aula, tá? Então não tem pacote lá no escola.nossowebhost.com.br, não tem nenhum pacote, não precisa fazer download de nada, tá? Então aqui na área de trabalho eu quero que vocês criem uma nova pasta, né, de aula número 6. Então, botão direito do mouse, novo, pasta. Aqui, ó, apareceu a nova pasta, vamos colocar aula 6. Ok? Agora nós vamos abrir o bloco de notas. Então vamos lá, no iniciar, vou colocar no executar, digitar notepad. Pronto, abriu o bloco de notas. Como todo HTML, nós iniciamos com a tag HTML. Depois do HTML vem um cabeçalho, head. Depois de head vem title. E dentro de title eu vou colocar o nome do título dessa página, cores nas letras, que seria a cor da fonte, né? Aula 6, hífen aula 6. Contra barra title. Aí eu fecho o cabeçalho aqui de novo, head. Fechei o cabeçalho. Depois de head, a gente tem que abrir o body. Na aula passada, eu coloquei uma observação no vídeo, eu esqueci de abrir o body. É importante abrir o body. Num caso de código simples assim, não vai ter diferença se eu abrir ou não abrir. Mas para não ter o famoso código sujo, a gente precisa escrever body ali, tá? Se você não colocasse, ele ia funcionar o HTML também, mas não é legal deixar assim não. Coloca ele. Eu errei, desculpa. Na última aula eu errei isso aí. Tá corrigindo aqui. Então, body. Aqui o body significa o corpo da página, né? Então vou escrever aqui, ó, nosso web host. Ok? Vou pular uma linha aqui no código e vou finalizar o corpo da página já. Body, finalizei. Depois vou colocar barra HTML. Captaram? Qualquer coisa dá uma pausa no vídeo, lê esse código aí que eu escrevi, copie no bloco de notas aí para vocês poderem acompanhar, ok? Eu vou dar um arquivo, salvar como. Lembrando que a primeira página tem um nome específico, né? Qual o nome da primeira página de qualquer site? Vocês lembram disso? Index.htm. Então toda a página do site deve começar com esse nome, index.htm, ok? Então vou dar um salvar aqui. Tá salvo, index.htm. Lembrando que a gente colocou a nossa pasta aqui na área de trabalho, né? Deixa eu arrastar aqui, ó, aula 6. Index, vou abrir aqui o index para a gente visualizar a nossa página. Eu só escrevi nosso web host. Aqui, ó, nosso web host apareceu de acordo com o código aqui, ó.
Nosso web host está dentro de body e apareceu aqui. E aí que vem aquele questionamento do Paulo Gabriel. Como que nós vamos fazer para mudar a cor da fonte? Então, tem um código que serve para mudar a cor da fonte. Dá atributos à fonte. Eu vou colocar aqui, ó. Dentro do nosso web host, um pouco antes do nosso web host, a gente vai abrir uma tag. Eu vou escrever fonte color igual, abre aspas, eu vou colocar a cor. Só que a cor eu tenho que colocar em inglês. Eu vou colocar red, vamos colocar vermelho. Fecho aqui a aspas, né? Fecho aspas, fecho tag. E aí eu vou colocar nosso web host aqui. Então, fonte color igual a red, nosso web host. O que eu estou dizendo aqui? Fonte de cor vermelha em nosso web host. A finalização desse código. Existe uma finalização para esse código de fonte. Então, nós vamos colocar aqui, ó, barra fonte. Essa é a finalização do código de fonte, ok? Então, vamos dar um arquivo, salvar aqui. E vamos atualizar a página aqui. Pronto. Já ficou vermelho aqui, vocês estão vendo? Ótimo. Vamos fazer mais uma modificação. Aqui, o código fonte, ele é um código que você pode colocar atributos. Vocês lembram lá nas primeiras aulas que eu ensinei que o tamanho da fonte a gente colocava como algo assim, H3, entre as palavras que nós queríamos deixar um determinado tamanho, e barra H3, ou H2 ou H1, para dar o tamanho, arquivo, salvar. Vamos atualizar aqui a página para vocês verem. Pronto, aumentou aqui um pouquinho. E assim que a gente trabalhava com esse código H1, H2, H3, deixa eu colocar H1 aqui, para vocês verem também. Arquivo, salvar, atualizar. Pronto. Aqui aumentou mais um pouquinho. E então é assim que a gente dava os tamanhos, né, da fonte lá no começo das nossas aulas. Acho que na segunda aula eu ensinei a fazer esse H1 aqui. Na verdade, esse H1 é válido? Ele até é válido, mas aqui dentro do atributo fonte nós podemos determinar um tamanho dele. E dentro dessa da tag fonte nós podemos colocar mais um atributo, que é o atributo de tamanho. Então a gente coloca o atributo size igual, abre aspas, eu vou colocar 3, fecha aspas. Vou dar um arquivo, salvar e atualizar. Pronto, ele já alterou aqui para size 3. Colocar size 2. Salvar aqui também. Atualizar. Deu um outro tamanho aqui, o tamanho 2. Então assim a gente dá o atributo de tamanho. Digamos que a gente não quer usar essa fonte padrão aqui, que é a Times New Roman. Vamos colocar aqui então fonte face, abre aspas, igual abre aspas. Eu vou colocar o nome de uma fonte, Arial, dentro do computador. Vou dar um salvar, arquivo salvar. Vou atualizar. Pronto, mudou a fonte para Arial. Então os atributos do comando fonte a gente coloca dentro dessa tag aqui, ó. Sempre não pode esquecer de finalizar aqui o barra fonte. Quando você não quiser mais que esse código tenha valor, você coloca o barra fonte. Enquanto você não colocar o barra fonte, tudo que você for escrevendo embaixo vai valendo esse mesmo código, até você colocar o barra fonte. Então é sempre importante você colocar o código, os atributos que você precisa dessa fonte, no caso, ou dentro do código, dentro de uma imagem, colocar os atributos que você precisa e colocar a finalização, que a finalização do caso desse código de fonte é o barra fonte. Eu vou tirar esse tamanho aqui, size, vou deixar padrão mesmo. Se você não colocar nada, ele fica no padrão. Arquivo, salvar. Dá uma olhada, ó. Colocou no tamanho padrão, né? Se porventura vocês quiserem colocar outra fonte, pode colocar outra fonte aqui. Vou apagar Arial, vou colocar Comic Sans MS. Arquivo, salvar. Vai aplicar essa fonte, Comic Sans MS. Então vocês podem estar brincando aí um pouquinho com esse código. E é assim que a gente muda de cor, tá? Então se eu quisesse, em vez de colocar vermelho, eu colocasse blue, que seria azul em inglês, né? Arquivo, salvar, atualizar. Pronto, ele ficou azul. Uma coisa importante que tem que falar, que às vezes você quer uma cor que não tem ela em inglês, assim, não existe um nome escrito. Para isso você vai colocar as cores hexadecimais. Para vocês acharem as cores hexadecimais, eu reservei uma explicação. Ups, abri o Outlook aqui sem querer. Abri o Mozilla aqui. Vocês devem procurar uma tabela de cor hexadecimal para saber. Então vamos acessar lá um buscador, google.com.br. No Google vamos buscar lá tabela de cores hexadecimal.
Tá até aqui embaixo já. Lembrando que essa tabela de cores hexadecimal, você não precisa ter ela aí não. No Dreamweaver 8 vai vir tudo isso aqui para vocês. Isso aqui é só um quebra-galho. Eu já até acessei esse site, efeitosespeciais.net/tabela.htm. Então eu achei aí uma tabela muito interessante dentro desse site. Aqui está definindo tudo hexadecimal. Hexadecimal é esse código que aparece aqui. Então a gente escolhe a cor que a gente quer aqui, ó. Vamos lá, vou escolher uma cor aqui, ó. O verde oliva, né? Então o hexadecimal que representa o verde oliva é esse aqui, ó. Eu vou copiar, seleciono ele lá, botão direito do mouse e copiar. Vou lá no nosso código, onde está blue, eu colo esse código hexadecimal, ó. Coloquei esse hexadecimal aqui, dou um arquivo salvar, abro de novo a nossa página, né? Não atualizar aqui, ele vai aplicar essa cor, tá vendo? Então é assim que funciona. Quando você quer uma cor que realmente você não sabe o nome em inglês aqui para colocar. E também para falar, não tem todas as cores aqui em inglês, tem variações de cores. Então existe uma infinidade. Então você pode estar se apoiando por enquanto nessa tabela aqui. Você não precisa ter isso aqui, não precisa decorar, não precisa disso não. Quando nós chegarmos no Dreamweaver, ele vai gerar isso pra gente, tá? Então é uma coisa aqui que vocês podem brincar por enquanto, até eu dar aula de Dreamweaver para vocês. Aqui eu vou colocar um amarelo, ó. Apesar que se você escrever yellow lá, ele vai aplicar amarelo, tá? Amarelo em inglês. Deixa eu colar aqui no nosso código esse hexadecimal que representa o amarelo. Deixa eu tirar esse espaço aqui. Arquivo salvar. Então vai ficar amarelo aqui para nós. Deixa eu atualizar aqui. Pronto, ficou amarelo aqui, o nosso webhost ficou amarelo. Quase não dá pra ver. Bom, gente, é isso aí. É assim que vocês mudam tamanho de fonte. Vocês podem colocar tipo de fonte, seja Arial, Times New Roman, Comic Sans MS, qualquer tipo de fonte. Cor da fonte, é assim que vocês vão colocar. O código é esse aqui. Vocês podem dar pausa no vídeo, caso queiram copiar. E ir brincando aí por enquanto, ok? Muito obrigado. Espero que vocês continuem comentando nos vídeos, porque seus comentários são muito importantes e me ajuda a formular as aulas para vocês mesmo. Então, falar das dificuldades, pô, Thiago, eu não entendi tal coisa, tá ok? Então vocês vão me falando lá, pode comentar nos vídeos lá do YouTube, que eu leio todos os comentários, ok? Para você que está procurando um lugar para hospedar seu site, não esqueça do nosso webhost.com.br, patrocinador aqui das nossas aulas. E aqui vocês futuramente podem registrar o domínio de vocês quando vocês tiverem já o conhecimento para isso que eu vou estar passando. Podem estar também fazendo a hospedagem de vocês com qualidade. Vou explicar também como funciona tudo que tem aqui no nosso web host. Vocês vão poder oferecer para os seus clientes o melhor serviço de web design. Fica comigo que em breve vocês vão poder estar ganhando dinheiro com o conhecimento que vocês estão obtendo aqui. Daqui a pouco você vai estar fazendo seu site para vender. E aí você vai poder usar os nossos serviços no nosso web host, ok? Muito obrigado pela atenção e tenha um ótimo final de domingo. Até mais.